Peraí. Estamos no ar. Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Maria Martins, estou aqui para a gente poder conversar hoje para uma sessão, um debate que nós estamos fazendo via Liguia, convidando pessoas especiais, pessoas políticos, representantes que tenham a ver com o turismo, que estejam conectados com a ideia de melhorar o nosso trabalho, a nossa sociedade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver as pessoas chegando aqui para poder começar. Estou olhando aqui nossas pessoas, né? Nossas entradas aqui. Hoje nós vamos ter convidados aqui como representantes da Liguia, o Everaldo Costa. Muito bem-vindo, Everaldo Costa. Imagino que já esteja por aqui. Temos também o Christian Cain, que é um convidado que veio representando, veio dando fé ao candidato a vereador Raul Bittencourt. Bem-vindo, Christian, bem-vindo, Raul. Todos bem? Muito Maravilha. bem. Que Na bom. medida do Sejam todos possível muito... nessa situação de pandemia, né? A gente está aqui, está se conseguindo sobreviver e ver o que a gente vai fazer para o futuro, não é isso? A nossa proposta hoje é passar por isso e ver o nosso futuro. Bom, a Liguia está já em umas sessões de debates, essa é uma proposta, inclusive, de associados, onde a Liguia abre para trazer, dar esse canal aos candidatos, e já que nós notamos nessa pandemia, nesse momento que o Raul comentou, nós notamos a necessidade de nos politizar, de entender que a política está ou você faz, ou alguém faz por você. Então, nós estamos aqui juntos, não só os três que estão comigo, mas você que está em casa. Você que está em casa tem uma suma importância nesse papel de trazer sua pergunta. O vereador está aqui, aceitou o convite, peito aberto, para nós podermos fazer perguntas para ele dessa política. Nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente de tão aberto assim. Eu vou apresentar vocês, vamos ter aqui algumas perguntas que são padrões, perguntas generalizadas, e depois, Raul, teremos perguntas específicas para você. Após essas perguntas já pré-determinadas, que têm a ver com o conteúdo que nós queremos trazer do vereador, vai ser aberto para a pergunta dos chats. Então, já pode fazer sua pergunta, já pode fazer seu comentário, que a gente vai estar acompanhando e olhando, ok? Vamos então. Everaldo, eu te convido a apresentar, não só. Agora é um momento de apresentação pessoal, por favor. Que você apresente você, nosso querido vice-presidente da Liguia e querido amigo, mas que você também fale para nós sobre esse um ano de conquistas que nós tivemos, eu acho assim, imagináveis, né? A gente não imaginava essa conquista toda. Então, por favor, fala para a gente um pouquinho. Bom, boa tarde, Mary, boa tarde, Christian, e um super boa tarde, e expressarei as boas-vindas ao Raul Bittencourt Pedreira, candidato a vereador pela Unidade Popular, que aceitou o convite de participar dessa série de entrevistas que vão resultar no final, Raul, num debate que nós pretendemos organizar no dia 10 de novembro, entre os postulantes que estiveram aqui nesse canal. E eu agradeço às pessoas que estão chegando, que estão se apresentando, a Terezinha, a Fabiana, a Cecília, a galera que está sempre presente nessas transmissões da Liguia, quer seja no nosso Quarta às 4, quer seja nessas outras transmissões que estamos fazendo sempre às 16 horas também, relacionadas às eleições 2020. E realmente, Mary, a gente não se cansa de mencionar o fato de estarmos há um ano com a Liguia regulada, com a Liguia formalizada enquanto associação, porque na realidade o lançamento da Liguia enquanto canal de união, polo aglutinador dos guias de turismo, data de janeiro de 2018. Então nós já temos aí mais de 2 anos de atuação enquanto grupo e enquanto entidade. Estamos aí um ano e um pouco mais de um ano, quer dizer, estamos chegando a um ano agora, no início do mês, final de outubro, início de novembro. E temos aí uma série de coisas a fazer pela frente,
e para isso contamos, claro, com o associativismo, com a boa vontade, com a chegada dos colegas, que é exatamente isso que permite que a gente tenha essa musculatura que a gente tanto fala para poder fazer as coisas que a gente de fato precisa. E o convite ao Raul faz, inclusive, complementa isso, porque não se trata apenas de um candidato a vereador. É um candidato a vereador também com histórico ligado ao associativismo de trabalhadores. Então, a importância da presença do Raul aqui é dupla, enquanto candidato e enquanto pessoa que pode contribuir com essa discussão relacionada ao associativismo. Então, basicamente, é isso aí. Palavra forte que tem que ser falada bem devagar, né? Associativismo, que as pessoas, inclusive, entenderem o significado dela. Não é verdade? Faz tempo que a gente não para ver sobre os nossos caminhos que a gente trilha. Bom, Raul, eu te convido agora a se apresentar para nós. Obrigada, Everaldo. Raul, você apresenta para a gente, fala do seu currículo, da sua história, da sua caminhada social, porque a gente tem te acompanhado também. Você está conosco nas nossas manifestações. Fala para a gente um pouquinho de você, por favor. Bem, primeiramente gostaria de agradecer aos companheiros da Liguinha, ao Christian, ao Everaldo, e a você, Maria, que está organizando conduzindo essa nossa discussão. Eu sou advogado de formação, né? Formei na Unirio, uma universidade pública, passei para o concurso público em 2006, eu trabalho no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Lá, eu estudo muito sobre a questão da inovação, sobre a questão da economia do nosso país. Uma coisa que a gente percebe, através da minha vivência acadêmica, é que existem vários vetores de desenvolvimento econômico. Você pode apostar na indústria pesada, você pode apostar na agricultura, você pode apostar num mix de atividades e que sejam portadores de futuro e que permitam garantir dignidade às pessoas. Eu comecei a militar ainda garoto, tinha 13, 14 anos, quando comecei a militar. Por quê? Eu estudava no colégio particular, no Catete, minha mãe era professora de escola pública, meu pai era vendedor, e eu senti uma disparidade muito grande entre a minha vida e a vida dos meus colegas. As coisas eram mais difíceis para mim, entende? Isso me despertou para tentar compreender o que leva à desigualdade entre as pessoas. O que leva, por exemplo, a nós termos um exército de miseráveis na nossa cidade. A partir daí, eu comecei a militar no movimento de juventude, movimento da juventude do PDT, no qual eu conheci o Christian. Em 92, eu entrei para o movimento estudantil, na efervescência do Fora Collor, e pude perceber o quão importante estarmos organizados para tentar mudar a realidade, mudar aquilo que nos incomoda. No movimento estudantil, eu fui diretor de uma associação, da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas, fui diretor da União Estadual dos Estudantes, que é universitária, e fui diretor da UNIA, da União Nacional dos Estudantes. Nesse meio tempo, estudei, consegui me formar em Direito, passei na prova do OAB, fiz uma especialização em Direito Tributário, e aí, no Direito Tributário, a gente consegue perceber como é desigual a tributação no Brasil, como ela penaliza muito alguns setores e muito pouco outros, como ISS poderia ser uma ferramenta, que é um tributo municipal, poderia ser uma ferramenta de desenvolvimento, se ele fosse calculado de forma mais equilibrada com as realidades dos setores, mas infelizmente não é. E profissionalmente fui trabalhar com marcas e indicações geográficas. Marca é a marca que identifica um produto ou um serviço, mas indicação geográfica é algo que identifica a origem de algo ou de uma atividade. Aqui no estado do Rio, a gente conhece Paraty, que produz cachaça de qualidade. E para você garantir a reputação de um lugar, garantir a reputação de uma atividade, você tem que se organizar. Você tem que se associar e trabalhar de forma coletiva. Toda a minha trajetória, toda a minha vida, ela é permeada pelo combate à desigualdade e pela percepção de que, individualmente, não seremos capazes de construir nada, não seremos capazes de sermos vetores de transformação da sociedade e de uma melhoria coletiva. A chave está na associação,
está no sindicato, na organização de pessoas para interesses comuns. Eu acredito que possamos juntos fazer um debate excelente aqui e nos conhecermos melhor. Legal, eu não sabia de todo esse seu currículo, fiquei muito feliz de saber um pouco mais de você. Realmente é preciso vivenciar, né, para a gente entender um pouco mais antes de falar. Você não precisa estar passando fome para saber que a fome dói, né? Mas entender e acompanhar é muito importante. Muito obrigado. Christian, você, além de ser uma pessoa muito querida, pessoal, profissional, tem uma experiência nacional e internacional, assim como outros que colaboram muito para a gente poder trazer o que o outro faz de melhor ou de pior, para repetir ou não. E você apoia o Raul. Ele falou que tu conheceu, né? Fez a introdução. Eu queria que você falasse para a gente o que você vê no Raul, como você apresenta o Raul para ser um candidato que tem a ver conosco, tem a ver com o turismo, tem a ver com nós do turismo cidadãos, tem a ver com nós, sociedade que recebe pessoas de fora. Você apresenta ele para a gente? Tá. Então, Maria, primeiro eu quero dizer o seguinte, querida é você que é uma querida, tá? Segundo, bom, o Raul, por que o Raul, eu achei importante a gente trazer o Raul no nosso debate? Ele tá ingressando, né, nessa nova etapa política, se candidatando a um cargo eletivo. Ele tem uma trajetória. Primeiro eu quero dizer o seguinte, toda manifestação popular que eu já participei de um bocado, eu sempre conto com ele. Sempre. Era só ver uma bandeira bem grande. Ele sempre estava perto. Era assim. Então, só aí já vai uma coerência de trajetória. Ele é uma pessoa que vai e se expõe e segura a bandeira literalmente. Tá? E por que para nós isso é importante? Porque eu acho, em várias conversas com outros diretores da Alegria, com o próprio Raul e personalidades que são importantes para o turismo, se construiu a ideia de que, e está muito em moda hoje em dia, de que nós somos empresários de nós mesmos, né? De que somos empreendedores, e isso é quase um eufemismo para uma profissão vulnerável. E às vezes a gente se encontra com a ilusão de que temos um poder, porque a gente está ali na pista ali com um turista, e isso dá uma ilusão de que temos um poder além do que temos. É muito transitório isso. No fundo, nós somos trabalhadores não formalizados, da qual aqueles que nos empregam não têm a responsabilidade para conosco que eu acho que merecemos ter, pelaquilo que prestamos a esses mesmos contratantes. Existem colegas que fazem a sua própria captação de trabalho, e eles são trabalhadores também. E o Raul é uma pessoa que lá na vereança, lá na Câmara de Vereadores, vai estar preocupado com a vulnerabilidade das pessoas que trabalham. E não é só de guia de turismo. Essa vulnerabilidade se estende para vários trabalhadores do segmento. Entendeu? Porque lobista lá na Câmara de Vereadores tem muito, representando grandes empresas, transporte público, todos os tipos de bancada. Está na hora da gente ter uma bancada do turismo e uma bancada dos guias. E o Raul, eu acho que é coerente com esse conceito. É muito importante a gente perceber que o turismo, ele envolve ao trabalhador, nós guias, a agência, o motorista, o vendedor de picolé, é um grupo muito grande que movimenta, né? Muito obrigado, Christian. Bom, é muito importante a gente perceber que o nosso trabalho, a nossa conversa hoje, ela é focada no turismo, para o turismo, essa economia fundamental, não única, mas de grande importância, e também cultural. A gente, quando faz o turismo, a gente está fomentando a cultura local, né? Se fazendo respeitar também. Então, eu vou começar com as perguntas aqui. Raul, eu vou começar a pergunta, você vai ter a palavra para a resposta, já que você é a nossa atração hoje, com todo respeito. Depois, Everaldo, você faz um comentário para a gente sobre isso.
Vai ser uma sequência, né? Serão 2 perguntas. Posteriormente, Christian, você comenta no final as 2, ok? Você comenta no final as 2. Vamos lá, então. Vamos começar. Raul, diz para mim, você acha importante que consigamos eleger uma bancada de turismo? Se você acha importante, por quê? Essa é uma pergunta bastante interessante. Primeiro, uma bancada de turismo. O que isso significa? É uma bancada que vai defender, por exemplo, a instalação de resorts em áreas de preservação ambiental? Nesse aspecto eu não acho interessante não, tá? Mas se for uma bancada que visa ouvir os trabalhadores e trabalhadoras do turismo, discutir possibilidades de melhorar a mobilidade urbana para viabilizar o funcionamento do turismo, sendo incorporado à realidade da cidade, discutindo como superar a dependência econômica do Rio de Janeiro, que hoje tem a arrecadação municipal centrada muito na lógica da arrecadação do IPTU e da arrecadação dos royalties de petróleo. Para pensar o turismo como uma ferramenta de valorizar a cultura carioca, de valorizar a nossa biodiversidade, valorizar os nossos espaços socioculturais, nesse ponto eu acho fundamental. Porque a atividade turística, ela se segmenta em diversos setores de interesses. O interesse do guia de turismo, ao qual eu me coloco à disposição para colaborar e construir um projeto de sociedade, um projeto de cidade, um projeto de desenvolvimento voltado à prestação de serviço de turismo, ele não obrigatoriamente tem o mesmo interesse que um grande grupo hoteleiro. Por exemplo, se você vai instalar um resort cujo objetivo é manter o turista dentro dele e não fazer tour pela cidade, isso não vai trazer movimentação, não vai movimentar a atividade dos guias. Vai, na verdade, concentrar atividade em determinadas pessoas, em determinados grupos. Então, de forma muito clara, eu acho fundamental que na Câmara dos Vereadores tenham pessoas parlamentares que sejam porta-vozes da grande massa de trabalhadores da atividade turística. Daquele cara que está na porta do hotel, fazendo a recepção do turista, de vocês, guias de turismo, que são o cartão de visitas da cidade, são as pessoas que conhecem, de fato, o Rio de Janeiro e que mostram para o turista que a cidade é uma cidade maravilhosa. A minha preocupação enquanto candidato não é garantir, por exemplo, o direito de um grupo espanhol desmatar uma área de preservação ambiental. Não vejo isso como uma fonte de desenvolvimento para a cidade, até porque nós temos áreas que podem ser utilizadas para grandes projetos hoteleiros sem essa necessidade. Mas se a gente for parar e pensar, a grande massa de trabalhadores de turismo muitas vezes está dependente de gorjetas, está dependente de um grau de informalidade nas suas relações que põe eles em risco em situações como a pandemia. Porque a ausência de formalidade, não dessa formalidade excessivamente burocrática que só existe para tributar, tá? Mas a formalidade que garanta direitos, garanta o funcionamento da atividade, pensando no turista, pensando no trabalhador guia, essa sim é a bancada que nós precisamos. Que vamos e venhamos. Você vê milhares de projetos sendo discutidos sobre a questão do turismo no Brasil inteiro. E poucos, muito poucos, levam em consideração as necessidades dos trabalhadores de turismo. Vocês, guias de turismo, assim como tantas outras categorias de trabalhadores, não são ouvidos pelo poder público. E eu me predisponho, assim como acredito até outros companheiros, o próprio Raymond, que foi quem inaugurou, e eu conheço pessoalmente, é um grande vereador. Nós somos pessoas que estão aí para ouvir vocês e construir com vocês um modelo de turismo que atenda os trabalhadores do turismo. Legal, muito obrigado. Você acaba de, inclusive, trazer um pouco do que o Christian falou para a gente, né? De ter várias pessoas na informalidade, ou às vezes está formal dentro das leis, mas que não tem nenhum apoio, não, está solto. São peças soltas que, se balançar o tabuleiro, caem. Everaldo, comenta para a gente um pouquinho, por favor.
O início da fala do Raul é muito interessante para a gente observar, primeiro, que tipo de indústria o turismo é e o tipo de abrangência que o turismo tem em termos de números de pessoas empregadas direto ou diretamente, e o tipo de serviço que se pode prestar e o tipo de indústria limpa que se pode conseguir com o turismo. Eu participei uma vez de um debate, Raul, próximo da estação do Corcovado, que era tinha a ver com a reclamação da classe média que mora do lado com o impacto que o vai-vem de turistas causa na tranquilidade deles, eles que se mudaram para o lado do Corcovado depois que já existia um trem lá, já havia um equipamento turístico lá. Ou seja, ninguém estava lá antes do trem começar a funcionar. É como você mudar para o lado do aeroporto e reclamar do barulho dos aviões. Mas na realidade eu quero estabelecer uma comparação, é o seguinte: eu estava lendo anteontem a respeito de uma cidade chamada Sorriso, no Mato Grosso, que é a cidade que mais produz soja no mundo. É a cidade que mais produz soja no mundo, onde o desemprego é recorde, onde a qualidade da educação e da saúde é muito baixa e as condições da cidade, sociais da cidade, em nada refletem o tanto de dinheiro que entra no município. Por quê? Porque o dinheiro que entra no município vai para o bolso de meia dúzia de produtores de soja. Então, quando você fala da questão dos grandes complexos hoteleiros, essa coisa toda, a gente não pode deixar de pontuar, e eu não posso deixar de pontuar enquanto dirigente de uma entidade de profissional de turismo, que a gente tem muito o que crescer do ponto de vista extensivo. Há que se fazer muita coisa ainda para que aqui que realmente seja um país de destino turístico, de fato, como são alguns na Europa. Isso a gente consegue fazer com um impacto muito pequeno e produzindo bastante serviço. E tem que estar sempre de olho nessa premissa de que uma bancada do turismo ela tem que ser uma bancada para a produção de empregos, para a produção de serviço, e não apenas para engrossar ainda mais a conta bancária de alguns. É isso mesmo. A gente está aqui fazendo uma pequena conversa, uma rápida conversa, onde pode-se trazer itens muito importantes para a gente poder seguir e não deixar isso passar. Vamos compartilhar, você que está assistindo, compartilha para que outras pessoas possam ver o que está acontecendo. Estamos aqui predispostos, paramos para poder falar sobre, mas é importante a participação, não só dos associados, como dos não associados também. Vamos ver quem é esse moço. Eu tenho certeza que, apesar de eu ser guia de turismo na minha família, envolvo meu filho, minha mãe, meu vizinho, o meu porteiro, todos dependem desse meu trabalho também para poder participar. Então, vamos compartilhar nas redes de vocês para poder agregar mais pessoas aqui, mais pessoas para ouvir o que o Raul tem a nos dizer. Muito importante esse momento. Bom, Raul, eu vou para a segunda pergunta. Na sua opinião, qual é a ação da Câmara dos Vereadores que possa contribuir com o turismo que ajude a cidade maravilhosa para os turistas e cidadãos? Vamos lá. A Câmara dos Vereadores ela tem uma série de papéis, né? O primeiro deles é fiscalizar o poder público municipal. Do ponto de vista político, ela não tem atuado de forma... Estão me ouvindo? Alô? Sim. Sim. Tá. Do ponto de vista político, ela não tem atuado no sentido de fiscalizar a atuação dos órgãos públicos municipais que deveriam estar trabalhando para fomentar o turismo na cidade. Quando a gente fala, por exemplo, do carnaval, a prefeitura, na prática, ela tem trabalhado para engessar o carnaval, que é um momento onde traz muita receita para a cidade, tanto de ISS quanto para o estado de CMS, pelo aumento do consumo de uma série de produtos. E aí, do ponto de vista objetivo, uma proposta que nós temos é propor uma emenda no orçamento municipal para garantir que a prefeitura tenha recursos para construir uma passarela subterrânea, por exemplo, que é uma coisa simples, uma passarela subterrânea no Sambódromo. Porque eu já desfilei algumas vezes, ligando o ímpar ao par, porque eu já desfilei algumas vezes, aí você vai desfilar de um lado e depois você vai para a arquibancada do outro, que é um inferno.
isso dificulta a circulação do turista, isso dificulta a circulação do folião. Imagino que, para quem seja guia de turismo, esteja acompanhando um grupo de estrangeiros, naquela balbúrdia que se forma ao redor do sambódromo nos dias de desfile, seja um inferno, para você conseguir deslocar aquelas áreas todas. Isso você consegue com um investimento pequeno, que é comportado perfeitamente dentro de uma emenda parlamentar ao orçamento público municipal. E caberia ao poder público municipal, ao vereador, acompanhar e pressionar, independente de quem seja o prefeito, para garantir a execução dessa obra. Uma coisa que a gente tem que discutir também, e é papel da Câmara dos Vereadores, é discutir a alocação de recursos públicos municipais para a área do desenvolvimento econômico. Não existe linhas de financiamento para atividades turísticas, para o desenvolvimento da atividade dos guias, para o desenvolvimento de atividades turísticas de pequeno porte. Você tem uma série de incentivos fiscais que são disponibilizados para grandes empreendimentos. E aí um grande empreendimento vai ter uma isenção de IPTU de vintenária, de 20 anos. Mas e aí? E a massa... Às vezes você poderia, com recursos muito menores, viabilizar outras atrações turísticas em outros lugares da cidade, melhorando a distribuição do turista na cidade e aumentando a demanda por mão de obra para atender esses locais e para atender o turista, né? Um exemplo de falta de planejamento e de falta de diálogo com os trabalhadores do turismo é o Porto Maravilha, que na foto e no cartão postal é uma maravilha. Mas onde você vai parar, por exemplo, com uma van de turismo, com um ônibus de turismo, ali, por exemplo, no Aqua Rio. Ali para chegar de carro, para você conseguir estacionar, já é difícil de carro particular. Para quem vai com uma excursão de turismo, é pior ainda. O desembarque de passageiros dos transatlânticos. Não há uma logística pensada na cidade para atender isso. Ok, às vezes o poder público não consegue dialogar porque ele sofre muita pressão dos lobbies dos grandes grupos hoteleiros. Mas é papel de quem fazer esse diálogo? Puxar, por exemplo, uma audiência pública para discutir um tema como uma reestruturação, uma locação de espaço na área próxima ao Porto Maravilha para embarque e desembarque de turistas. Seria papel de quem? Ora, um vereador pode fazer uma audiência pública para discutir isso e chamar os órgãos públicos municipais para viabilizar uma saída que seria provavelmente baixíssimo custo, mas que teria um enorme impacto na atividade dos guias. Teria um enorme impacto não só na atividade dos guias, mas na percepção que o turista tem aqui do Rio de Janeiro. Eu já viajei algumas vezes para o exterior, tanto a passeio quanto a trabalho. Você chega em Genebra, no aeroporto você recebe um ticket que te dá direito, por exemplo, a circular durante um tempo nos trens, nos transportes públicos da cidade. E aqui no Rio de Janeiro? Falam para o turista pegar o VLT, ele não tem facilidade de obter o cartão, ele tem que ir para a fila da estação do VLT para comprar o VLT ali. Em português. Por que não, por exemplo, estabelecer através do guia do turismo? Por exemplo, ele encontra o guia compra antecipadamente, aí tem, mediante o registro, toda a burocracia necessária. E o guia passa um cartão mestre que dá direito a 10 pessoas participando do pacote com ele. Isso poderia ser feito através de um projeto da Câmara dos Vereadores, discutindo com a Prefeitura, discutindo com os atores desse segmento. Para quê? Para facilitar a circulação. Isso, para a população em geral, seria bom, porque eu trabalho no centro da Praça Mauá. Cansei de ver turista enrolado, estrangeiro, sem conseguir usar aquele maldito cartão, sem conseguir passar na máquina, sem entender aquilo direito. Por que não utilizar os guias para intermediar isso e estimulando e facilitando o trabalho deles? Possibilidades tem de monte. O importante é termos disposição para dialogar com a sociedade e construí-las.
Raul, é muito curioso, hein, Everaldo? O Raul está comentando para a gente, e a gente assiste todos os debates que já passaram aqui, e acredito que vai se repetir a dificuldade de estacionar, a dificuldade de atender bem ao cliente. A gente não está falando em cadeirante, a gente não está falando em idoso, a gente não está falando em brasileiro que vem do interior, né? Não precisa ser internacional. Quantas pessoas acumulam? A gente aqui, quantos guias tem 10, 12 cartões de passagem para poder entrar com o seu passageiro? Então, isso é um dinheiro que... Eu tenho. Eu também. Eu faço parte desse grupo. Terrível, né? Terrível, é loucura isso. A gente falou, Everaldo, no último debate que nós tivemos sobre as dificuldades de estacionar no Cristo. O Arnaldo mencionou, o presidente, sobre a segurança, a guarda municipal, o trabalho feito. Comenta para a gente, Everaldo, tudo isso que ele está trazendo, parece que todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo vê. Como você posiciona isso, Everaldo? A gente se depara com essas questões desde o início da nossa profissão. Acho que de nós três aqui, 3 guias, o Christian é que está mais tempo no mercado, e a gente vai vendo que as coisas o tempo vai passando, os governos vão mudando e a gente continua com os mesmos problemas, né? E a questão da mobilidade é uma coisa que, óbvio, que faz com que a gente tenha, que de repente o nosso gargalo maior é a questão da mobilidade, mas a gente está falando também, Raul, de uma cidade que se coloca muito ruim também para o morador, porque trata-se de um mau uso ou de um desuso dos equipamentos que nós temos. Os equipamentos urbanos, os equipamentos de mobilidade, os equipamentos turísticos, e porque é uma cidade que a coisa é feita para que o próprio morador não possa fazer turismo. Quando o nosso companheiro Wagner foi candidato a vereador, há alguns anos atrás, nós fizemos, o Christian ajudou nisso, fizemos uma maratona de tours oferecidos, por exemplo, o pessoal que trabalhava numa casa de shows, que recebia turistas, para ir visitar o Corcovado e levando... Eu participei também, né? Lembra? Eu me lembro que você participou. E a quantidade de pessoas, por exemplo, que trabalhavam já há 20 anos no hotel e que nunca tinham subido o trem no Corcovado, era gritante, porque é uma cidade que não se conhece do ponto de vista de explorar a sua beleza, né? Então, é exatamente isso que falta, que essa coisa seja integrada. Esses exemplos que você deu aí são exemplos, a forma como você colocou, é irretocável, porque são mudanças muito pequenas, mas que causam um impacto enorme para o turista e para o cidadão. Nós vivemos numa cidade muito grande, onde o impacto do turismo ele é muito pequeno, se você se comparar com Porto, se comparar com Lisboa, entendeu? Você praticamente nem percebe, e vai continuar não percebendo mesmo que a gente aumente ostensivamente, intensivamente, como eu falei no início, né? Que a gente tem muito o que crescer ainda. E eu diria, mesmo o parque hoteleiro ainda pode crescer muito, porque mesmo esses, Raul, é bom que se diga, mesmo as grandes operadoras, elas também não recebem do governo a atenção que deviam. Essa que é a história, entendeu? Então, às vezes, a gente fica muito na cabeça de que esses grandes conglomerados, os caras têm, muito bem, eles têm os lobbies, eles têm aquelas coisas todas, mas do ponto de vista do poder público estadual, municipal no Rio de Janeiro, eles também não recebem a atenção que eles poderiam receber. Essa que é a verdade, né? Mesmo tendo o poder econômico. Por quê? Eu posso fazer Você vai comentar rapidinho, Christian, só ele terminar, você comenta. Eu já terminei. Terminou? A gente sabe que até agora nessa pandemia, os CNPJs também estão com dificuldades, mas foram abertos mais, não suficientes, não eficientes, digamos assim, mas abertos para eles, e os CPFs ficaram, né? Os nossos CPFs ficaram aí com as leis aprovadas, mas a gente, quando tem uma melhora no estacionamento, no vendedor de comida, no souvenir, a gente tem a cidadania funcionando, a gente tem aquela criança que vem da escola e passa pelo Cristo, não vê aquela bagunça de correr atrás do carro para parar, de ter aquela coisa do pão de açúcar, daquela quantidade de ônibus, gente berrando, oferecendo. A gente tem a formação educacional acontecendo. E, Everaldo, eu conversei com um grupo de pessoas do Rio de Janeiro, do estado, que nunca foram ao Pão de Açúcar, são professores, têm mestrados. Eles nunca foram ao Pão de Açúcar.
E aí, conversando agora sobre o dia 20 que vem da consciência negra, fazer o Pequena África, parar um pouco, eles nunca estiveram no Valongo, apesar de defender a classe, feminismo, que é a igualdade, por favor, vamos colocar isso bem claro, da cor, dos direitos, tudo isso, nunca estiveram. Eu não estou falando de uma pessoa que está por aqui, estou falando do Rio de Janeiro, pessoas que entraram na academia, seguiram o protocolo, né, dentro de um padrão de sociedade. É isso. Christian, por favor, faça para a gente 5 minutos, eu sei que o tempo é pouco, mas 5 minutos para a gente poder falar sobre esses dois temas. Eu acho que o que o Raul está trazendo aqui são coisas muito interessantes, coisas que eu não tinha pensado, né? Que ele coloca que ele estudou a questão tributária de INSS, e ele falou da formalidade, que é a formalidade para nos tributar e a informalidade para rentabilizar, né? É a isso que nós estamos expostos, sabe? Então, para o que interessa ao Estado, ao município, informalidade, para a gente ser um pagador de imposto. Mas, para aumentar a rentabilidade e eu não estou querendo aqui criar problemas para que grandes empresas possam trabalhar, mas eles têm que ter alguma responsabilidade com quem contratam, entendeu? Sabe? E aí a informalidade vem nos vulnerabilizar. Uma outra coisa que eu acho que o Raul abordou, porque o melhor programa de turismo talvez pudesse ser um combo do que a gente está discutindo em todas as entrevistas, né? Que a gente não consegue abordar tudo, né? Mas que é a questão ele abordou aí, distribuir a circulação dos turistas pela cidade, tentando provocar a retenção do turista por apenas mais um dia, seja ele nacional ou internacional. A cidade do Rio de Janeiro tem atratividade para você ter umas férias inteiras aqui. Você não precisa sair do Rio de Janeiro para poder ficar 15 dias sem repetir nada, você entendeu? E a gente vê cidades pelo mundo afora, é onde eu trago a minha experiência, cidades pelo mundo afora que tiram leite de pedra e que conseguem, através de políticas públicas, reter aquele passageiro por alguns dias a mais. E aí, conectando com o último ponto aqui que eu tomei nota, a gente tem que lidar, às vezes, com por exemplo, questão dos navios. Você falou dos grandes grupos hoteleiros. Fala do navio, que também é um grupo grande, é um grupo que tem seus lobbies, eles representam interesses econômicos grandes. O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país, o segundo maior aeroporto. Então, você tem a prefeitura passada, você falou do Porto Maravilha, que fez algumas coisas ali até interessantes, ali, mas que se descobriu em coisas não interessantes, e aí ocorreu a tragédia, que é a prefeitura atual, que realmente desmobilizou tudo que fez na gestão passada. Se tinha alguma coisa boa, o cara tentou desfazer na gestão passada. E os navios, eles vão continuar chegando, 2, 3, 4 mil pessoas. Então, quando chega um navio, você tem 1.000 pessoas que ficam na cidade aquela noite, umas 1.000 que chegam e 1.000 que vão embora. Ou seja, você movimenta a cidade por uns 4, 5 dias. Entendeu? E muito mais do que o número de pessoas que chegam. A gente vai dar as costas para isso? A gente vai chegar e vamos dar as costas? Não. O turismo de navio impacta muito. Impacta, sim. Ele é muito impactante, sim. Mas a gente também não pode deixar de dar as costas completamente com uma fonte de receita. E detalhe, eu quero pontuar aqui para você, que é uma coisa que a nossa cidade sabe pouco, por que às vezes a gente bate muito na tecla do turista internacional? Não em detrimento do doméstico, é porque o turista internacional ele traz divisas. É dinheiro novo entrando na nossa economia. Então, alguma coisa com relação a isso tem que ser pensada também, para a gente poder trazer uma receita que amplie as divisas. Sabe quanto é que é o nosso déficit na balança comercial do turismo, Raul? Até 2018? Não. 10 para 1. Era 10 para 1. Os brasileiros até 2018 gastavam 10 vezes mais do que os turistas estrangeiros vinham para cá. Isso de alguma coisa tem que estar equacionado e eu acho que existem políticas públicas no nível municipal que pode equilibrar essa balança, sim. Christian, eu vou continuar aqui. Posso? Você acabou? Acabei. Obrigada, desculpa. Tem perguntas ótimas que estão entrando aqui.
Não, vontade, muitas coisas de falar nós temos, mas a gente vai dar sequência, né? E, por favor, vamos deixando as perguntas também, vamos trabalhando para poder termos conhecimento do potencial, da perspectiva do Raul, quando eleito, para poder a gente ter isso tudo registrado, hein, Raul? Tá tudo ficando gravado aqui. Bom, Raul, eu vou para mais uma pergunta para você. Agora é uma pergunta direcionada, né? Não é mais aquela genérica. Você tem um histórico de atuação que você nos apresentou aqui de movimentos sociais, na verdade, movimentos. Hoje, inclusive, é diretor do sindicato ainda? Você ainda continua como diretor? Estou licenciado para vir candidato. Ok. Você estava, então, como diretor do Sindicato dos Servidores Federais, estou certo? Exatamente. Fala pra gente. RJ. Fala para a gente a sua opinião, por favor, sobre esse associativismo que o Everaldo mencionou bastante, já falou um pouquinho dele, mas abrange um pouco mais essa organização social e principalmente esse momento pandêmico, né? As categorias foram precarizadas, a gente teve uma mudança. Antigamente bastava estudar, ter diploma que você seria alguém. Depois a carteira assinada, passamos por momentos. Agora você tem potencial, tem idioma, tem conhecimento, tem cultura. E a gente está aqui. Fala para a gente um pouquinho, por favor. Bem, Maria, antes de tudo, eu só vou fugir um pouquinho da pergunta e comentar uma coisa que o Marcos Cabral colocou. Você vai na Urca, tem estacionamento para os ônibus dos militares ficarem lá ad eterno, parados, esperando o final do turno, mas não tem espaço para ônibus turístico parar. Você tem no centro da cidade, na Cinelândia, vagas e mais vagas loteadas para órgãos públicos municipais, estaduais, guarda municipal, ali atrás do Museu Nacional, atrás da biblioteca, atrás, e não tem uma vaga para veículo turístico. Isso é escandaloso no Rio de Janeiro. Tem vaga uma nem falta de compromisso. Né? E, na prática, é uma privatização do espaço público para atender alguns interesses corporativos, tá? Isso tem que ser combatido. Agora, quanto à questão do associativismo, primeiro, eu conversei há um bom tempo atrás com o Christian sobre a questão do sindicato dos guias e sobre a associação dos guias. Primeiro, é lamentável a gente ver no Brasil a quantidade de sindicatos que, infelizmente, abandonaram a sua missão fundamental, que deveria ser defender os trabalhadores, e passaram a defender os interesses das próprias direções sindicais. A direção dos sindicatos se preocupava mais em fazer churrasco do que em defender o interesse da categoria. A gota d'água foi quando, na greve geral, milhares de trabalhadores de serviços públicos estavam levando bomba e tiro de bala de borracha da polícia, e os caras fizeram o churrasco da greve geral em uma quadra de escola de samba. É inadmissível. Surreal. É de uma falta de compromisso com o trabalhador que é gigantesca. E nisso eu tenho que parabenizar os companheiros da Liguia. Porque não é fácil organizar sindicato, não é fácil organizar associação, em especial em uma categoria como a de vocês, que não tem carteira assinada, cuja doação, a contribuição para viabilizar o funcionamento da entidade, ela se dá com um grau de voluntariedade muito maior, porque é muito simples um acordo com a empresa para ter um desconto em folha, ou, no meu caso, que sou de um sindicato de servidores, a lei garante que os sindicalizados descontem em folha a contribuição sindical. Mas para vocês que estão conseguindo viabilizar uma associação extremamente combativa, uma associação que tem sido referência na luta de uma categoria que não tem essa formalização, cara, vocês, por exemplo, estão de parabéns. Todas as vezes que eu conversei com o André Angulo, com o Christian, eu fico surpreso com a capacidade que vocês estão tendo de tocar essa luta, tocar a luta em defesa, por exemplo, do auxílio emergencial do governo estadual, que vocês conseguiram tocar, mobilizando a imprensa, mobilizando gente para isso, né? Enquanto às vezes tem sindicatos aí, serviço público, que não conseguem, né, reunir meia dúzia. Agora,
A pandemia, ela é um ponto de inflexão muito grande, né? O que o governo federal, falando da política geral, o governo federal ele estabeleceu uma série de medidas para estimular o emprego. Essas medidas, elas têm um teto, que é o salário mínimo. Toda e qualquer medida que o governo federal tem trabalhado, ela busca o quê? Estimular empregos, dando incentivo fiscal, se você pagar menos que um salário mínimo, ou seja, trabalhos por hora, que são uma modalidade bem precária de relação ao trabalho, ou no máximo até um salário mínimo. Isso gera um prejuízo sistêmico à sociedade, porque ela significa, na prática, apontar para a sociedade brasileira que o teto salarial tem que caminhar para um salário mínimo, e não mais ser a base a partir do qual as remunerações vão ser escaladas. Isso significa que, por exemplo, ainda mais em relações de trabalho mais precárias, que você vai ter uma depreciação no valor da mão de obra, uma redução concreta nos ganhos salariais dos trabalhadores. Ou seja, se a massa salarial cai, a pessoa vai cortar naquilo que é supérfluo. Arroz é supérfluo? Não, mas arroz quase dobrou de preço. Feijão é supérfluo? Não. Turismo é supérfluo? Pagar o guia de turismo é supérfluo? Se tornou, né? É aquilo que não é essencial para a sobrevivência no momento de crise. E todas as relações se agudizaram, ficaram mais extremadas e mais claras durante a pandemia. Porque na hora que você tem uma quebra geral do consumo e dos gastos, um isolamento por parte da sociedade, uma redução da circulação de pessoas entre as cidades da atividade turística, os guias de turismo foram massacrados. Perderam renda. Alguns até tiveram que se mudar porque não conseguiam pagar aluguel. Então, essa precarização ao qual os colegas estão expostos, ela é terrível para a sociedade. E quais são as formas de nós, trabalhadores, nos organizarmos? Bem, apesar de todas as críticas que uma parte do quadro político brasileiro tem às associações e aos sindicatos, você não vê um dirigente banco se defendendo no fim da Febraban, que representa os banqueiros. Você não vê nenhum dirigente industrial de São Paulo defendendo o fim lá da Fiesp. Por que a gente não faz a mesma coisa e fortalece o quê? A nossa entidade de classe, as nossas associações. Elas são essenciais, porque não adianta nada o Everaldo, por mais que ele seja capaz de articular individualmente, ele tentar garantir dignidade para a categoria de forma sozinho. Nem a Maria, nem o Cristo, por mais aguerrido que ele seja. Mas vocês juntos vão reunir um conjunto de potencialidades, de capacidades, de ideias que vão dar um somatório final que vai ser muito superior a qualquer resultado individual que vocês conseguiriam. Por isso, a todos vocês que estão me ouvindo, se você não é associado à Liguia, associe-se. O dinheiro que você vai estar contribuindo para uma associação, para um sindicato que esteja de fato trabalhando para a sua categoria, não é um dinheiro jogado fora, é um investimento para garantir a sua dignidade, para garantir o combate à crescente precarização que o trabalho vem sofrendo no Brasil. A cada momento, nós somos mais esmagados. Você sabe por quê? Eu sou servidor público, né? Eles falam que o servidor ganha muito. Não é o servidor que ganha muito. O problema é que a maioria dos brasileiros ganha muito pouco. E, de fato, tem uma meia dúzia de juízes, desembargadores, esses até ganham muito bem mesmo. Mas a maioria não ganha metade do que eles ganham. E quanto mais eles trazem a lógica do jogar para baixo, pior é para o pequeno comerciante, pior é para o guia de turismo, pior é para toda a sociedade. A gente tem que uberização, de forma... Uberização, precarização, entendeu? A gente tem que trabalhar isso, discutindo conjunto com as associações de guias, com as associações de outras categorias, qual é a sociedade que queremos. E para quem os frutos do trabalho de todos nós
tem que ser distribuído. Se é para toda a sociedade, né, melhorando a vida de todos, com saúde e educação, ou se é para aquela offshore que está nas Ilhas Caimã. É isso aí. É isso. Everaldo, comenta pra gente, Everaldo, por favor. Tem muito assunto para falar e vontade de sair falando. Comenta, por favor. Eu preferiria, Mary, alterar um pouquinho essa ordem aqui agora e deixar que o Christian fale primeiro, que é o convidado do candidato, e eu pontuo em seguida, tentando estabelecer aquilo que por acaso não foi contemplado. Perfeito. Christian, 2 minutos, 3 minutos. A importância de a gente ter um candidato identificado com o associativismo é fundamental, porque, cara, quem teve... eu convidei, inclusive, o Raul, quando a gente estava lá na porta lá do Palácio Guanabara, né? E ele não pôde porque ele estava em outro compromisso. Mas as nossas lideranças, que foi o Arnaldo e o Wagner, só foram recebidas não pelo governador, mas pela secretária de turismo e pelo secretário eu não lembro, foi o outro secretário que recebeu, e eles foram lá, né, eles só foram recebidos porque tinha lá umas 1.000 pessoas lá gritando, pague já, 8858, pague já, 8858, e eles foram lá, e as portas fechadas depois relataram a gente um clima de quase intimidação, entendeu? Mas eles colocaram lá, falaram, olha, essa gente aqui que está aqui, que nós representamos, eles querem que se pague a lei 8858, que é uma lei estadual, tá? Não é municipal, que foi sancionada pelo governador, que em seguida foi empichado, e agora a gente não recebe, sabe? Porque os guias de turismo não receberam, são muito poucos os que conseguiram receber alguma ajuda emergencial desses R$600, que não é nada, entendeu? São os bancos, e os bancos lucraram muito mais, que daria para dobrar ou triplicar se você fosse pegar o que as instituições financeiras lucraram nessa pandemia, né? E nós, guias, não recebemos nenhum tipo de ajuda, porque por empresários que somos, no entendimento lá do governo, nós não conseguimos, nós ganhamos um pouquinho acima do teto. Então, assim, ano passado eu estava muito bem, esse ano eu morro de fome, entendeu? Porque matematicamente eu ganhei um pouquinho a mais do que uma pessoa que ganha 2, 3 salários mínimos, entendeu? Enfim, então, assim, é muito importante a gente poder criar um corpo, né? A gente está se fazendo representar, vários empresários e de outras classes do segmento turístico estão parando para nos ouvir. Hoje, alguns das nossas lideranças aqui da Liga, quando entra em contato com um gestor público, ele atende o telefone, mas concomitantemente fundamental a gente colaborar na formação de uma bancada não exatamente do turismo, mas de uma bancada dos guias de turismo. Nós que somos os principais vetores que trazemos a demanda ao atrativo. É isso, essa bancada para os trabalhadores individuais, né, os CPFs da vida aí do turismo, como o próprio Raul comentou. Everaldo, por favor. Eu queria começar exatamente por essa parte que o Raul colocou lá anteriormente, estabelecendo a comparação entre os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores, né? Não há nenhuma lei, nunca se fez nada do ponto de vista governamental, nenhuma política foi feita para acabar com os sindicatos patronais, e eles seguem cada dia mais fortes, porque além do peso que eles têm financeiro para poder comprar os deputados, formarem as suas bancadas dentro do Senado, Câmara Federal e os parlamentos estaduais e municipais, eles também têm a força institucional da união que eles têm das Fiespes da vida, das Fijan da vida, como muito bem colocado pelo Raul. E aí, a gente tem que entender uma coisa. Raul, você que está começando a conhecer de forma mais efetiva o perfil do trabalhador guia de turismo, é bom que se entenda uma coisa: todas as agruras
que o trabalhador está passando agora já são coisas que são conhecidas de muito tempo dos guias de turismo. Precarização, informalização e todas essas coisas. Inclusive, quando se criou, o governo federal criou o cadastro de MEI, a política de MEI, isso veio serviu para que muitos guias passassem a se formalizar, passassem a conseguir emitir uma nota fiscal, essa coisa toda, e está dentro do mercado de trabalho, pagando que nem que fosse o mínimo em termos de previdência social. Só que é o seguinte, isso hoje tem dois lados, né? Primeiro, tem até outros lados, são vários lados. Tem vários guias que até hoje continuam trabalhando da mesma forma que faziam antes, sem emitir nota fiscal, sem ter nenhum vínculo com a operadora de turismo. E a questão de ser MEI também, às vezes, é uma coisa que faz com que o guia apresente um produto acabado por um preço muito barato para as operadoras, que não necessariamente isso vai se configurar num ganho para o turista. Você está entendendo? Se configura, o colega Mauro Lippe, que é um colega interlocutor de todos nós aqui, se um dia o driver guide, por exemplo, o motoguia, profissão que eu já, em alguns momentos, muito poucos da minha carreira eu fiz, o Christian já fez isso mais do que eu, é o motoguia, ele trabalha com o seu próprio veículo. Então, quando ele trabalha para si só, ele é seu patrão, ele é um empreendedor, ele está captando o seu próprio cliente. Quando ele trabalha para uma agência, ele está vendendo o seu produto para a agência e entregando isso de forma acabada, sem que a operadora tenha nenhum risco, nenhum problema com multa, ou quem quer que seja, aquilo estará por um preço muito barato para o operador. Tudo tem dois lados, 3, 4, que possam ser observados. A questão é que a informalidade, ela continua dentro da nossa categoria. As políticas, como são colocadas hoje a nível nacional, elas desestimulam o associativismo, principalmente os sindicatos. Os sindicatos no Brasil hoje estão praticamente aniquilados, sem força, sem dinheiro, sem nada. Por quê? Porque o objetivo é tornar o trabalhador cada dia mais vulnerável. Eu estive... Mary, vai olhando aí o meu tempo, eu não sei como é que estou o tempo. Deixa aqui um pouquinho, te aviso. Tá, eu estive há alguns anos na Espanha e me deparei com a situação com a pessoa que era o meu anfitrião lá, um jornalista, correspondente internacional, ele me dando dados da realidade da Espanha, onde o trabalhador ele é chamado, às vezes, para trabalhar um dia por mês. E ele recebe por esse um dia, isso não conta nada para o período de aposentadoria, para a previdência, nada descontado. Então, é uma precarização total, onde é uma realidade que o guia de turismo já experimenta desde há muito tempo. E, de novo, a gente vai passar, eu ao longo desse debate ainda vou falar umas outras coisas sobre isso, mas a gente continua batendo na tecla, a gente se fortalece, cria musculatura através dessas ações que a gente tem, mas essas ações elas só acontecem se a gente tivesse espírito de associativismo, que a gente está esse tempo todo tentando incutir, e estamos tendo sucesso de alguma forma, para que a gente realmente faça dessa associação uma voz para quem não tem voz, um ponto ou um porto para quem não tem nem nada que unifique. A gente precisa entender, falei já no começo, se não fizer você mesmo, alguém vai fazer por você. E depois é sentar e chorar, né? O que está acontecendo aí. Eu imagino que o Raul esteja preparado, né? Não está se preparando, esteja preparado para poder encarar um cargo político e defender esse lado também, já que ele está aqui conosco. Não veio aqui só para pedir voto, veio para apresentar a plataforma dele um pouquinho para a gente, né? Mas é muita coisa que tem que ser feito, viu? Muita segurança, higiene pessoal, porque os guias trabalham investindo em si próprio. O motor-guia, o driver guide, ele vai cuidar do carro, do seguro, do pneu, do motor, mas ele é guia. Ele tem que cuidar dele também. A gente, toda vez que faz o mesmo tour, ele tem algo diferente. Já pegamos aí passageiros que voltam, estrangeiros que voltam felizes, e ele fala, nossa, uma outra informação que eu não tinha reparado, eu não notei. A gente faz o mesmo tour com textos diferentes, a gente está investindo e estudando. Então, a gente está aqui, nas mãos, né, esperando. E com base nisso tudo que foi dito agora, eu queria fazer uma outra pergunta para o Raul.
Você nos acompanha, Raul, é fato, assim como o Christian falou, você não pôde ir no Palácio, mas você acompanha o projeto que nós fizemos da Celaron, você acompanha o projeto da Liguia ficando robusto, uma palavra que o presidente usa muito, mas você está vendo que a gente tem duas leis, né, que foram, tanto municipal como estadual, elas foram... A gente conseguiu aprovar, a gente conseguiu essa conquista, o nosso trabalho foi árduo, mas a gente não, essas pessoas, assim, a dignidade que foi dito aqui, ainda não tiveram seu retorno por conta dessa pandemia. As atividades pararam, alguns barraqueiros, alguns dirigindo, alguns, não sei, eu também estou com currículo aí na praça para recepcionista bilíngue, trilingue, mas para quem se não tem ninguém, né? E aí eu te pergunto, tanto, como eu falei, a esfera estadual como municipal, essas leis que foram aí aprovadas, mas não foram aplicadas, tem chance disso ser... A gente não vê chance de se cumprir e pagar com esse governo que está acabando. Eles fazem propaganda como se estivesse tudo lindo. Qual é a sua opinião? O que você acha que pode ser feito para que, além de ter essa bancada do turismo, das pessoas ali, não empresários, mas os trabalhadores também, já que não tem o sindicato, o que você acha disso? O que pode ser feito para que a gente seja visto e não vá procurar outra profissão? Porque são 12 anos, 15 anos, 30 anos de investimento. Você vai pegar uma empresa, fechar ele e jogar fora? É isso que a gente faz com os guias que estão aqui na ativa, tá comentando. Tem 30 anos de trabalho, de investimento, de estudo, de saúde, de família. É muita coisa. Fala para mim, o que pode ser feito como vereador? Então, primeiro, é lamentável a ausência de políticas públicas que sejam capazes de dar conta dessa sazonalidade, né? Concordo com o Everaldo quando ele coloca que a formalização via MEI é uma faca de dois gumes, porque você deixa de se colocar como trabalhador e passa a se colocar como empreendedor. Só que na prática, ainda que você obtenha esse grau de formalização, a sua relação com o seu trabalho continua sendo muito precária, que você está vendendo o seu trabalho e que o que se agrava ainda mais na situação da pandemia, né? Infelizmente, boa parte dos gestores públicos não tem o menor compromisso com a sociedade. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Por exemplo, você tem algumas atividades, como por exemplo a pesca, ela tem mecanismos para garantir que durante a sazonalidade da atividade seja garantida uma renda básica para esses trabalhadores. A atividade do guia de turismo, infelizmente, ela não é compreendida pelo Estado, tanto faz União, Estado ou município, tá? Estado no sentido lato, como uma atividade que tem uma essencialidade, que tem uma função econômica, que você tem que garantir a dignidade desses trabalhadores. A própria seguro-defeso agora está sob ameaça também no atual governo, que está querendo reduzir esse tipo de... que eles consideram gasto, né? Mas, por exemplo, na questão do guia de turismo, seria simples para o poder público fazer um cadastramento das pessoas, manter um controle regular, evidentemente demandaria formalização. Aquele guia que não emite nota, por exemplo, provavelmente não teria como ter assegurado nenhum benefício nesse sentido, mas o poder público deveria estabelecer critérios para garantir esses trabalhadores. Na prefeitura, há algumas dificuldades de cunho técnico. Por quê? A essência das atividades, tanto de assistência social quanto de seguridade social, não são papel da municipalidade, tá? Elas são papel de quê? Do poder executivo federal. Então, através do executivo federal, você poderia ter uma lei que garantisse uma pensão ou uma renda básica a nível nacional para a atividade. A municipalidade, dentro das suas atribuições residuais no tema, ela pode garantir auxílios assistenciais desde que tenham cunhos transitórios, o que se enquadraria, ao meu ver, na lógica da atual situação de pandemia ou de outras crises sanitárias que venham a surgir no futuro. O que me parece que seria necessário é estabelecer um regramento através da Câmara dos Vereadores
que obrigue o poder público a garantir essa base existencial para os trabalhadores desses segmentos, né, que são muito afetados pela questão da pandemia, ou, por exemplo, se tivesse algum evento climático aqui no Rio de Janeiro que inviabilizasse a atividade turística por um mês, por exemplo, você teria que ter um mecanismo para você amortecer esses impactos na realidade desses trabalhadores. Porque, às vezes, para um grande grupo econômico, ele consegue obter crédito para refinanciar suas atividades. O guia de turismo não vai conseguir crédito. A prefeitura, por exemplo, poderia ter mecanismos de fornecer crédito subsidiado para vocês, para os guias de turismo, para setores que estivessem enfrentando esse problema. Porém, demanda da vontade política da prefeitura. E aí eu tenho que ser sincero, não adianta votar só no Raul. Você tem que votar em prefeitos que sejam sensibilizáveis a essas tarefas. Porque eu também não vou falar para vocês que eu, como vereador, seria capaz de resolver isso. Porque quando a gente fala de orçamento público, há uma série de limitantes que determinados gastos ele tem que ser propostos pelo Executivo e não pelo Legislativo. Por causa das atribuições. Mas, com certeza, o meu mandato da Unidade Popular, ele buscaria, para dialogar com os guias, uma forma de sanar isso, buscando, por exemplo, a Rio Tour, que hoje virou um balcão de negócios de um empresário amigo, aliado do prefeito, para fazer ela funcionar e auxiliar os guias, coisa que não tem sido feita. Onde está a Rio Tour hoje? Como é que se escolhe o presidente? Vocês foram ouvidos? Até o setor hoteleiro foi ouvido? Não, né? Acredito que passa por aí, estabelecer um diálogo, buscar as brechas na legislação para garantir verbas de auxílio em situações emergenciais ou provisórias, e aí vem a questão essencial que é o associativismo. Buscar, através da associação, mecanismos que ajudem a viabilizar a formalização dos trabalhadores para eles minimamente terem direito a rendas através do sistema de previdência. Porque uma lei federal, eu sei que estou me estendendo, tá? Seria possível, através de uma lei federal, ter uma previsão no sistema previdenciário de que aqueles trabalhadores com MEI, quando você faz o MEI, você identifica qual é a sua atividade, correto? Quando você identifica aquela atividade, num momento desse, estaria tudo isso cadastrado no sistema do INSS para você ter direito a um auxílio emergencial automaticamente numa situação dessa. Pela legislação federal, seria muito simples fazer isso através do sistema de previdência. Pela prefeitura já é mais difícil por causa da questão das atribuições constitucionais de cada ente. Raul, você tocou num ponto que até está bem aberto aí, né? O Lee Heineken, desculpa se eu pronunciei errado, viu, Lee? Que nós não queremos crédito, queremos auxílio. Na verdade, sim, uma das propostas feitas foi que nós queríamos trabalhar. Nós queremos entrar nos museus a trabalhar, queremos entrar nos pontos culturais, queremos entrar como professores para trabalhar com escolas, porque sair à rua com outra pessoa falando, mesmo que o mesmo, é diferente para o aluno. Então, para professores, nós queremos trabalho, nós queremos trocar uma renda por um serviço que nós estamos aptos e gostamos de fazer. Então, o crédito, ele não nos atende. Muitos aqui que ainda não entraram em crises existenciais financeiras estão acumulando dívidas que alguém está acreditando, alguém está botando fé que vai pagar daqui a pouco. Já vamos sair da pandemia, tomara que breve, com muitas dívidas. Pegar empréstimo com o governo para nós não soluciona. Então, isso é um fato que mexe muito com a gente. Everaldo, comente, por favor. Mas, Maria, só uma coisa. Sabe como que o governo normalmente... Já viu crédito agrícola? Não ouvi bem? Está ruim para mim. Raul, está ruim o som. Vamos recomeçar.
Melhorou? Oi, vamos responder. Isso, por favor. Melhorou? Só para explicar. Já ouviu falar em crédito agrícola? Eu acho que tem um problema no tema. Toda vez que ele fala no nome do crédito, o som corta. Eu acho que isso é conspiração, hein? Desculpa, Raul, eu estou rindo aqui fazendo piada, mas é porque você fala nisso. Ficou congelado. Agora foi. Bom, vamos lá. Acho que agora vai. Comanda aí, Everaldo. Está falando ou não? Frozen. Bom, quanto... Vamos ver se a dele estabiliza. Comenta você para ver se a dele estabiliza. Daqui a pouco ele volta e comenta sobre isso. Ele parece que está... Vai falando aí, Everaldo, que enquanto ele estabiliza. Eu deixei ele mudo por enquanto aqui. Bom, agora foi? Sim. Pode falar. Então, só para explicar. O crédito, já viram os projetos de crédito agrícola, não viram? Sim, às vezes o cara agrícola. tem 5 anos para começar a pagar, com juros subsidiário, próximo a zero. Então, a correção inflacionária normalmente já reduz esses valores. Então, e aí o cara começa a pagar em 5 anos e paga em 20 anos. Em 5 anos tem uma lei que devolve esses créditos para os próprios agricultores que acabam não pagando nada. Isso é uma solução de crédito que é dentro... Isso é uma solução de crédito que é feito atualmente para várias categorias. Mas é feito para ruralista, né? Poderia ser feito para pequenos empresários. Igualzinha essa, né, Everaldo? Comenta, por favor, Everaldo. Daqui a pouco você fala, Christian, por favor. Não, isso, na realidade, passa muito fácil no Senado, porque 90% dos senadores são latifundiários. Então, legislar em causa própria é uma coisa muito fácil no país, né? Muito fácil. Mas não acontece com trabalhadores, e quando a gente menciona crédito, como o Raul comentou, por mais que tenha um sentido lógico, acaba causando a reação do colega ali, Rainin, porque, na realidade, o crédito, como foi oferecido pelo governo estadual, através da agência de fomento do Estado, com juro de 2%, 2,5% ao mês, com carência de 3 meses para começar a pagar, é realmente uma brincadeira, né? E mesmo esse crédito, que nem pode se chamar de crédito, não está disponível para todo mundo que precise. Então, realmente, não há política. Então, e só tentando deixar ainda mais claro para o colega ali, é que, na realidade, numa situação ideal, a gente teria isso de uma forma decente, oferecida com carência, com uma forma que você conseguisse se recapitalizar antes de começar a pagar. Esse que seria o objetivo. Mas, nessa questão da pergunta feita sobre as nossas leis que foram aprovadas, elas foram aprovadas depois de muita luta, e que fique claro para quem, por acaso, esteja ouvindo isso pela primeira vez, que a Leguia construiu e costurou todos os passos dessa vitória, desde a sua feitura, da sua escritura, da mobilização dos parlamentares, da pressão feita com o conjunto dos guias de turismo, da conversa com as autoridades, de conversa com os setores do governo, até que isso saiu. Saiu, mas não saiu porque não chegou no bolso de ninguém. Então, é uma luta que não pense que é inglória, não. Essa luta é uma luta formadora. E é isso que eu falei no início. É uma luta formadora. Nossa perspectiva não pode ser de pequeno alcance. É uma perspectiva de construção de um projeto. E o debate na eleitoral, o debate com as candidaturas aos postulantes a vereador, eles têm exatamente esse caráter daquilo que a gente está conseguindo enxergar um pouco mais para frente, de como é que a gente pode começar a tratar esses temas quando de fato tivermos uma bancada, quando de fato tivermos interlocução, quando de fato a gente conseguir que um vereador, que sendo guia de turismo, que seja ou amigo do turismo, que consiga fazer uma interlocução entre os entes,
governamentais e o turismo como um todo, não tão somente com os guias, mas com os operadores, entendeu? Com os motoristas, com as transportadoras, com o pessoal dos restaurantes ligados, com quem realmente está dentro da cadeia do turismo. Isso é o que a gente, de fato, está precisando. Mais um clichê, mas o guia, como o próprio Cláudio falou no último debate, né? O guia, ele é a ponta de todo esse projeto, e a gente está ali para ver as dificuldades, as vantagens, as desvantagens, né? Maria, por favor, 2 minutinhos. O guia, hein, Raul? Você levar lá para a Câmara, o guia é o que leva a demanda ao atrativo. A gente tem condição de perenizar. A gente tem condição de perenizar um atrativo, fazendo com que ele comece mais cedo, termine mais tarde e que tenha, ao longo do seu dia, uma demanda, entendeu? Nós temos essa capacidade de produzir isso. É bom para a cidade, é bom para nós, é bom para o turista. Sabe? Porque a gente está falando muito pouco do turista. Então, tinha uma observação aqui já anterior. Você tocou no ponto do defeso. Defeso foi justamente o nosso companheiro Wagner e André, e junto com o Arnaldo e o Everaldo, que falaram justamente, usou a lei do defeso para justificar a 8858, que foi uma lei estadual. Então, a gente usou como argumento a questão da lei do defeso para justificar o pagamento emergencial como um seguro para momentos como esse. É interessante que você tocou no mesmo ponto, e acredite, a gente não tinha conversado sobre isso antes. Fizemos também, propusemos ao Estado, Secretaria de Turismo, do estadual, no caso, porque a municipal também, o presidente da Rio Tour pediu exoneração, enquanto está tudo acontecendo, ele foi exonerado por denúncia de corrupção. Ora, veja. Mas a gente tinha falado a questão da permuta, entendeu? Na qual nós íamos permutar uma parte do que a gente ia receber em serviços para a cidade, né? E isso é uma coisa que dentro lá da vereança, dentro da Câmara, dá para o município também poder integrar esse mesmo tipo de coisa dentro através de uma lei, ou uma emenda, né, alguma coisa assim. Perfeito. Raul, eu vou começar com as perguntas do chat. Eu acho que você vai comentar aquilo que você está querendo falar agora, porque continua nesse mesmo caminho, se é que eu não estou fazendo uma leitura errada. Aqui no chat tem várias perguntas, muitas participações, você deve estar acompanhando aí também, mas tem umas aqui que se juntam, se reúnem no mesmo sentido. Como vereador, você já falou que não depende só de você, mas nós estamos falando com você, que é mais uma peça que vai participar desses 4 anos aí de cuidado, né, de promover políticas públicas, que seja para o público. E aí eu te pergunto, uma das perguntas está assim, que ela é bem, bem interessante. Que medidas podem ser tomadas para estimular ou facilitar a formalização dos trabalhadores no turismo e promover algumas ações na segurança dos trabalhos para o guia? E por que isso? Porque mais acima foi publicado aqui, foi colocado, se eu não me engano, acho que foi a Kátia, não tenho certeza, desculpa a gente não dar os nomes, tá? Me perdoem. Colocou assim, considerando a nossa importância no turismo, na economia e na educação, considerando isso para o governo, que tem esse retorno econômico, como podemos conciliar e resolver a necessidade de investimentos públicos e privados? A gente tem muita parceria de privados que nos apoiaram durante uma discussão de um problema de chegar a algum lugar, ou durante a necessidade de uma cesta básica, mas como que você leva isso como vereador? A Kátia colocou lá em cima vários problemas, ônibus, segurança, higiene, aviso, respeito. E a gente parar com um ônibus cheio de turista, está descendo, subindo, e o guarda dizer que não pode. Você como vereador, sabendo que você vai ter dificuldades, não é fácil, assim como não é fácil para a gente aqui, não é fácil para você lá, mas você está se propondo. A sua luta, a sua briga, a sua visão, o seu trabalho, como você vai propor? O que você vai trazer para a gente para melhorar e fomentar, valorizar o profissional guia de turismo? A visão da unidade popular sobre como tem que ser feitas as conquistas no processo
ela não demanda apenas a ação do legislador, mas sim ela demanda envolvimento social. Para a gente conseguir fazer alguma coisa na Câmara dos Vereadores, tem que seguir os passos que vocês já estão seguindo. Seria nosso mandato construir as propostas em conjunto com os companheiros da Ligia, com a categoria, e em conjunto nós buscarmos diálogo com outros vereadores, buscarmos diálogo com o poder público municipal e, na medida que for necessário, pressionarmos. Porque apenas assim, de forma articulada, dialogando com os atores e pressionando quando for necessário, a gente conseguiria avançar nas pautas. Algumas delas são de simples resolução, se houver o mínimo de vontade política. Por exemplo, como estimular a formalização dos guias de turismo, até para ele, por exemplo, que seja... Oi. Putz. Ele vai apresentar a proposta dele, ele vai voltar, não vai? Cai. Tem um complô hoje, viu? Você ficou devendo a quem? Foi o Christian que está te derrubando? Fala para mim. Eu? Eu faria isso. Eu sei, meu amor. Carlos Peneira. Oi, voltamos. Peraí. Alguém deve estar querendo roubar os cabos de internet aqui da minha rua. Volta e meia tá tendo isso aqui na Tijuca. Tijuca. Estão me ouvindo? Agora Sim. foi? Mas Sim, o que acontece? Aquela ideia que a gente estava falando mais cedo sobre você permitir que o guia de turismo tenha um cartão para ele utilizar com o grupo dele, um único cartão para ele utilizar com o grupo dele, por exemplo, para passar no VLT, para passar no ônibus, para passar no metrô, isso seria... Ele obteria esse cartão através de quê? Através de uma legalização. Ele teve um CNPJ, registrado, um CPF, um cadastro, que fosse construído com uma categoria, e ele teria direito a comprar esse cartão especial, que ele poderia passar várias vezes no mesmo transporte, sem ter que ter 12, 15 cartões de um grupo PLT. Isso é uma situação que facilitaria o dia e facilitaria eu acho que deu. Você escuta a gente bem? Foi até a parte falhado, droga. Foi até a parte de facilitar o acesso, com o guia pagando, uma pessoa pagando vários. E se você tem que ter o CNPJ para ter esse cartão, seria uma forma de estimular o quê? A regularização dele e uma... Ih, caiu. Mas, Maria, enquanto ele volta, eu acho que isso se relaciona... Lembra aquela velha discussão nossa das prerrogativas que o guia de turismo tem junto aos atrativos como forma de estimular a utilização não só do guia de turismo, mas dos serviços de turismo guiado como forma de perenizar a demanda no atrativo ao longo do dia, organizar melhor as pessoas no atrativo e, ao mesmo tempo, só tem acesso a essas prerrogativas os guias que forem formalizados, entendeu? Não só com o cadastro, mas, de alguma forma, ter algum tipo de formalidade no que se relaciona, na relação deles com as empresas que eles representam. Porque não dá para o camarada trabalhar 10 anos numa empresa na base me dá uma nota fiscal aí, meia aí. Não dá, sabe? Mesmo com toda a questão trabalhista existente hoje, que as leis trabalhistas praticamente foram muito... acabou, né? Mexeram com todas as leis trabalhistas. Mesmo assim, não dá para justificar uma coisa dessa. Everaldo, você acha que ele volta? Ele está tentando voltar? A Fabiana está colocando, será que só com áudio? Se colocasse ele no áudio, não ajudaria, né? Vamos lá, ele está voltando. Ele agora voltando, ele vai falar, a gente comenta e depois passa para o encerramento. Já estamos aí com quase 1h30, tá? Tomara que ele consiga voltar. Deixa eu ver se ele está ouvindo a gente. Você está ouvindo a gente, Raul?
Que pode Não. cortar nossas câmeras se quiser, viu, Veraldo? Para ele poder... Eu acho que o problema é lá com ele, não é com a gente. Não, sem dúvida. Deixa eu ver se Se ele ele volta puder, aqui. se não voltar, a gente pede, por favor, para ele gravar um videozinho falando sobre isso pra gente. A gente coloca junto lá. Opa! Acho que ele está entrando aí. Agora foi? Cara, Oh, eu me conheço desculpe. Santa Clio, mas Santa Internet eu não conheço. Eu tenho 2 pacotes de internet em casa e um pacote de 4G no celular. Mas quando é para dar problema, meu Deus. É para ver a sua Raul, vamos fazer uma coisa. Se eu estiver vendo que tá ruim a tua... Eu vou tentar utilizar um recurso que é cortar a tua câmera para ficar o teu áudio. Tá? Mas Perfeito. vai falando por enquanto. Me desculpem. Não, mas o que eu estava falando. Isso seria uma forma de estimular essa questão de você ter essa venda direta dos cartões, esse cartão mestre para os guias, seria uma forma de estimular a formalização do trabalho deles. Porque seria um estímulo para ele ter o CNPJ, ter um registro. Você, através da Rio Tour, seria possível, por exemplo, você ter um seguro para os guias de turismo, seguro privado, que aí, sendo contratado num grande grupo, o guia poderia aderir voluntariamente ou não, aí seria discutido com a categoria, a um seguro que ele pagaria uma taxa pequena e protegeria a si e aos seus turistas que ele estivesse acompanhando contra acidentes. Seria uma forma para simplificar, porque quando você tem um ganho de escala, normalmente você tem uma queda nos preços, ao invés de você ter que trabalhar com seguros individuais. Então tem uma série de medidas que são simples para o poder público fazer, que não demandariam aumento de gastos para os guias, que ajudariam a fluência da atividade deles. Como o Christian até colocou, eu acho que é muito interessante, se você tem uma política de visitas guiadas a determinados espaços turísticos, você tem como escalonar ao longo do dia, ampliando o horário de funcionamento, mas sem superlotar esses espaços. Uma coisa que é simples de fazer é pontos de embarque e desembarque para você fazer o transbordo de passageiros. No aterro do Flamengo, você tem áreas de estacionamento que são subaproveitadas. Poderia ser um ponto de transbordo para a pessoa reunir pessoas que estão no hotéis no centro e aqui na parte de Botafogo, Laranjeiras, hospedadas, para serem centralizadas ali para irem para pontos mais distantes. Então, eu acredito que, dialogando com a categoria, você consegue construir uma série de políticas públicas que são simples, de baixo custo, mas que teriam um impacto sistêmico para estimular essa legalização. Quem usaria o ponto de transbordo de passageiros? Os guias que estão legalizados, estão cadastrados, dentro de mecanismos, evidentemente, que tenham que obedecer a uma lógica, né? Não é simplesmente chegar para o guia e dizer que hoje tem uma regra nova que ele tem que se adequar. Todos os regramentos eles têm que ser discutidos e, de preferência, observar o chamado princípio da anualidade, que é muito comum na área tributária, avisando com um ano de antecedência que aquela norma vai ser implementada, para dar tempo para as pessoas se adequarem e atender os critérios de legalização. Estava conversando com o Christian um dia desses, ele disse que teve um amigo que tinha uma van, que estava toda regularizada, só que ele não tinha 2 cópias do seguro para terceiros dentro do carro. Cara, ninguém anda com 2 cópias do seguro. Isso é uma medida totalmente descabida. Se ele tivesse uma no celular para passar por WhatsApp, não seria mais do que o suficiente. Então você tem que, na minha opinião, né, você tem que garantir estímulos que a legalização, que deem retorno para o guia, que facilitem a atividade dele, mas que também garantam mais segurança ao turista, que melhorem a experiência do turista e que sejam discutidas com toda a sociedade. Legal. Eu desejo que você entenda que melhorar o trabalho do guia é melhorar o investimento que o turista vai deixar na cidade do Rio de Janeiro e melhorar quando o nacional... A qualidade do gasto.
o pertencimento que o turista nacional passa a ter com aquele fato e respeitar e valorizar. Porque, como professora de história, eu te falo, eu não preciso ficar contando a história para as pessoas, mas a gente conta o que aquilo representa no contexto e aquilo passa a não ser mais pichado, destruído, vandalizado. Então, cuidar do guia de turismo é cuidar que se mantenha o investimento, né, o capital de giro e o novo fluxo que vem internacional e cuidar da educação e cultura. Everaldo, a gente vai fechar com essa pergunta que eu fiz, ele respondeu, vocês comentam, e depois vamos para o encerramento. Mas eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre como o Raul apresentou de trabalhar em prol, apesar de saber que vai ser difícil, lá na Câmara, trabalhar em prol. Fala, por favor, Everaldo e Christian, 2 minutos, 3 para cada um. Agora parece que deu uma congelada, foi a Maria. Bom, eu estou bem, está me ouvindo? Você me ouviu, Everaldo? Sim. Não, no finalzinho da tua fala. Ai, perdoa. Não, tudo bem. É o seguinte, quando eu falo que olhar a situação do turismo é olhar um pouquinho além da atividade do guia de turismo e olhar para o complexo que isso gera, a gente que trabalha às vezes com grupos pequenos, Raul, a gente se movimenta utilizando vans. Você não queira saber qual é o inferno que uma pessoa que tem uma pequena frota de vans, 2, 3 ou 4, o que ele passa na mão da fiscalização. Tudo o que falta de fiscalização do transporte irregular, tudo o que falta de fiscalização de grupos sem guia no Rio de Janeiro, que para isso o Estado não tem a menor condição de fiscalizar, tudo que falta nisso sobra na fiscalização do pobre coitado que tem a sua van e tenta ganhar a sua vida prestando um serviço decente, honesto e bem feito e com muita interação com o passageiro e com o guia de turismo. Você não tem ideia do que esse pessoal passa. Eu já tive casos da excursão ser interrompida porque o motorista não tinha a segunda cópia da dedetização do carro. Ele tinha uma. Mas eles queriam mais uma, da dedetização do veículo. Aí você entra no ônibus urbano, você entra no ônibus urbano aqui da cidade e tá com barata. Não, e detalhe, o veículo era praticamente zero, o carro era praticamente zero, cheirando a novo. Mas é exatamente isso que é esse tipo de situação, é que é impingido ao trabalhador do turismo que está regulamentado. Ele tem tudo. Ele passou por todas, tirou as 56 licenças que ele precisava tirar para poder estar circulando. No entanto, ele é parado nesse momento. Por quê? Exatamente porque ele se torna uma vítima de um complexo que é feito contra ele. Eu citei aqui, ainda agora há pouco, numa das últimas lives que nós fizemos, o fato de que nós tínhamos no aeroporto uma área que tinha para embarque e desembarque, para desembarque, que dava aí para 5, 6 ônibus, isso foi reduzido, e aí depois foi reduzido embaixo também, e hoje você tem que desembarcar, o teu passageiro sai no andar térreo, e independente se ele é cadeirante, se ele tem dificuldade de locomoção, independe de qual o tamanho do teu grupo, se de 2 pessoas ou de 50 pessoas, você tem que botar esse pessoal no elevador e levar para embarcar em cima, porque embaixo foi tudo ocupado pelos táxis. Por quê? Porque os táxis têm lá o seu lobby com a Rio Galeão, entendeu? Então, quando a gente fala da importância de uma bancada do turismo, é para que essas coisas passem a ser vistas pelo poder público, para que tenha alguém que diga para o Estado que isso precisa acontecer, que isso não pode ser uma decisão do guardinha, do guarda municipal, que às vezes tem até boa vontade, mas não está bem informado, não entende a importância do que ele está fazendo. Né? Sem contar com a corrupção que a gente sabe que graça aí nos meios. Então, formalizar não é apenas que o guia do turismo tenha a sua credencial e trabalhe com ela, mas que o sistema seja compreendido pelas autoridades. E para isso uma bancada do turismo é importante, para que coloque isso de forma clara. A Fabiana está citando aqui, a Fabiana Bandeira, eu vou até subir o comentário dela, da inexistência de um conselho. Não existe. Eu sei que existe um conselho estadual, que a gente não participa dele, que é inclusive uma coisa que a gente está lutando, viu, Raul? Em chegando lá, você precisa ser um dos nossos porta-vozes nessa
nessa luta para que ele... Mas a Câmara tem comitê de turismo, Câmara de Vereadores, do que eu tenho certeza que o Raul vai querer participar. Eu sei que a Câmara tem uma comissão de turismo. Se há um comitê, um órgão, um conselho municipal, realmente eu desconheço se há, não está funcionando. Né? Então, o meu comentário é basicamente nisso, do quão dependentes nós somos da participação de autoridades no âmbito estadual e municipal, para que essas coisas se resolvam, esses pequenos entraves consigam ser destravados para que a coisa funcione minimamente. Christian, comenta sobre isso? Olha só, queria fazer um comentário. Esse negócio do comitê, da Comissão Municipal de Turismo é muito importante que você esteja lá presente, viu, Raul? Tá? Corroborando o que a Fabiana está falando aqui, a Comissão de Turismo, Estadual de Turismo, ela é um órgão que envolve vários stakeholders, entendeu? E a gente tem que lutar para que o guia de turismo... Primeiro, que ela volte a funcionar. E segundo, que os guias de turismo tenham assento lá. E eu tenho certeza que você vai poder ajudar. Tem a questão do turismo social, que um colega nosso colocou lá em cima, não sei se foi o Ulisses, não me lembro, não, foi o Elche, falou da questão do turismo social, que é uma coisa muito importante. O turismo social ele tem um papel formador muito grande. Então, às vezes, você forma formador no sentido de que esse turista que você forma aqui, ele vai consumir um produto turístico em outro lugar. Ele percebe a importância disso. Tá? É você formar um mercado. Entretanto, o turismo, eu advogo que a cultura, o museu, o festival de música, ele às vezes eles pedem recursos que deveriam ser providos pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Educação, e aí ele vai buscar a diferença no turismo. Entendeu? Isso aí é uma questão, entendeu? Que o turismo, ele tem, às vezes, você tem pessoas que ficam querendo recuperar o que elas perderam no setor, no turismo, e tem essa questão a ser colocada na mesa para debate também. Mas eu queria encerrar aqui a minha colocação com uma coisa que eu já comentei com vocês todos. Quero saber se você concorda, Raul. Você acha que a cidade pode perder receita cheia de turista? É o quê? Também não vi direito. Você acha que a cidade perde receita cheia de turista? Se ela perde receita cheia de turista? É isso. Claro que não, né? A atividade turística, ela arrecada ISS, então é um ótimo negócio para a municipalidade. E a gente tem um problema aqui no Rio de Janeiro, né? A prefeitura, ela tem uma lógica de que, já que ela recebe royalties do petróleo e recebe IPTU, que é um grande volume de dinheiro, eles não veem muita importância na arrecadação do ISS, já que o índice do ISS é pequeno, né? O percentual do ISS é pequeno, dá mais trabalho controlar. Então, eles acabam não estimulando atividades que poderiam estar trazendo emprego e renda para isso. Por exemplo, você tem a atividade... É um exemplo banal, mas você, aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente que chega no Galeão para quê? Para embarcar, lá para ir para Macaé, para embarcar no navio, para trabalhar na Petrobras um mês no mar, 15 dias. Quantos desses trabalhadores que passam aqui pelo Rio de Janeiro ficam 2, 3, 4 dias, uma semana hospedados para conhecer a cidade? Existe alguma política pública para estimular que essas pessoas fiquem aqui? Por exemplo, a prefeitura buscou um convênio com a Petrobras ou com essas empresas offshores para que eles conheçam as atividades turísticas, os atrativos turísticos do Rio de Janeiro? Não. Quanto é que ganha um trabalhador desse? Ele não poderia passar 4 dias... uma vez por mês, a cada 2 visitas por ano, ele não podia passar 3, 4 dias a mais na cidade do Rio de Janeiro, conhecendo alguma coisa da cidade? São coisas simples, que podem ser feitas, que vão arrecadar mais dinheiro para a cidade, vão gerar mais emprego, vão tornar a nossa cidade melhor. Mas não é prioridade. É isso aí. E aí, o nosso compromisso, só para fechar,
A Unidade Popular defende a criação de conselhos populares de pessoas que conheçam aquela atividade e que vivam a atividade. Então, entendemos que é indispensável ter um conselho no qual os trabalhadores do turismo, os guias, os motoristas, inclusive até o pessoal de portaria de hotel, sejam ouvidos. Porque ele conhece... O dono do hotel, às vezes, pode conhecer o metadado sobre o turista no Rio de Janeiro. Mas quem conhece o turista, sabe como é que ele é e o que ele gosta, vamos e venhamos. É quem está na porta do hotel e quem é o guia. Então, são vocês que tinham que ser ouvidos pela Rio Tour. Mas não são. Você vai contar isso para eles, não vai? Sendo vereador, você vai contar para a Rio Tour, não vai? Sozinho não, mas com vocês eu vou. Isso aí. Isso aí. Gente, está muito interessante, eu acho que muito construtivo. Você conseguiu trazer nas suas respostas aí, você também foi colocando propostas, pensamentos, muito legal. Eu gostaria que a gente partisse para o encerramento. Muitas perguntas foram feitas, gente, mas a gente já passou de 1h30. Everaldo, vamos inverter? Você começa agora encerrando, por favor. Agradecemos aí a Liguia por essa oportunidade. Daqui a pouco eu falo, antes de encerrar, eu vou falar dos próximos debates, das próximas ações. Por favor, Everaldo. Estou congelada, não, né? Não. Não, eu tinha dado aqui, eu tinha ficado mudo aqui por opção. Bom, eu queria... antes até de fazer aqui o encerramento da parte da guia, esclarecer uma coisa. Eu mencionei aqui a profissão de driver guide ou motor guia, e para ficar claro que eu não falei nada contra esse segmento importante da nossa profissão, dizer que são um resultado do mercado que está sempre colocando novidades e abre naturalmente também uma oportunidade muito, muito boa para determinados colegas prestarem um serviço exclusivo, direcionado e que naturalmente gera uma satisfação muito grande para muitos turistas que preferem um serviço um pouco mais direcionado, só para deixar bem claro isso aí. Repetindo a entrevista com o Raul está sendo muito boa, a sensibilidade dele em relação aos nossos temas é bem legal também, e dizer que a Liguia está aí nessa luta por dignidade, por renda mínima, por formação, por melhoria de condições e melhoria de capacidade também profissional de todos os guias, e tem aí conseguido sensibilizar muitos colegas, como a Maria Martins, por exemplo, que não é da diretoria efetivamente, mas se porta como tal, tem ajudado bastante na questão dos tours colaborativos. Estamos todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, na Feira da Glória, que virou o ponto de resistência dos guias de turismo, os guias apresentando lá os seus produtos que são comercializados ali, e também os que vão para acompanhar os tours colaborativos que estão oferecidos por pessoas como o Christian, por pessoas como a Mary Martins, e a gente continua nessa luta que é imensa, mas que está só começando, e com a perspectiva de, na frente, na próxima legislatura, ter mais musculatura. Quando nós falamos que isso é um trabalho de formiguinha, de fato eu tenho certeza, colega, que na próxima legislatura da cidade do Rio de Janeiro, os guias vão ter mais visibilidade do que tem hoje. E se você estiver lá, juntamente com os guias, com a Raul, eu torço muito para que isso aconteça, a gente vai ter a oportunidade de estar juntos e encaminhar muitos projetos nessa pauta do turismo, que é uma pauta muito grande e é muito benéfica para a cidade do Rio de Janeiro. Legal, obrigado. Agora eu vou passar a vez para o Christian. Christian, vamos fazer o encerramento? Por favor, fale, não você, Christian, mas você é apoiador do Raul, por favor, você também, mas você nesse momento, com o Raul aqui, que aparentemente está bem conectado com a gente, né? Serei rotundo. Não, olha só, eu acho que o Raul é um candidato com grande sensibilidade social, ele é um servidor público na essência do que é o serviço público, e eu acho que ele tem condições de nos representar muito bem na Câmara, e é isso aí, o Raul.
temos muito trabalho aí pela frente e eu quero conclamar os nossos colegas que estão nos assistindo a Raul Pedreira. Raul, me diz uma coisa, é Raul Bittencourt ou Raul Pedreira que está registrado lá no TRE? Que eu te conheço como Raul Pedreira. Raul Bittencourt. Então, peço está registrado como Raul Bittencourt. É porque eu sempre te conheci como... É meu nome de guerra lá no trabalho, né? Entendi. Eu sempre te conheci como Raul Pedreira. Mas então, assim, Raul Bittencourt, 80800, tá na cabeça. Perfeito, obrigada. Raul, por favor, sua defesa agora também, para a gente poder encerrar esse debate de hoje, esse momento. Então, eu gostaria de agradecer a Liguia, na figura do Everaldo, agradecer o apoio do meu amigo Christian, meu companheiro de longa data, a você, Maria, pela condução dos trabalhos hoje. Você tinha que ser radialista com essa voz. Oba, vou pro trabalho, dá uma boca aí. Mas tia. E falar uma coisa, eu sou de um... É o Crivella que está querendo desligar minha internet, eu acho que é isso. Mas eu sou de um partido que... Eu sou de um partido recém-legalizado, a Unidade Popular, formado por jovens, trabalhadores, por mulheres, por negros, por LGBTs. E a gente tem como concepção que tudo pode ser construído, tudo pode ser alcançado, desde que a gente trabalhe em conjunto, ouvindo uns aos outros, ouvindo nossos aliados, e tendo clareza de que nada na vida é fácil. Foi muito difícil para a gente legalizar um partido sem ter dinheiro. As nossas campanhas são financiadas pela nossa própria militância. A minha campanha deve gastar de 5 a 6 mil reais ao todo. Enquanto a gente vê candidatos políticos gastando 50 mil, 200 mil, 1 milhão numa campanha de vereador. E a gente sabe muito bem de que quem vai pagar a conta desse 1 milhão de reais vai ser a cidade do Rio de Janeiro. Porque ele não está fazendo isso por ideologia. Está fazendo isso porque ele quer ganhar mais dinheiro. Ele não está investindo no social, está investindo no bolso dele. A nossa maior vitória pela Unidade Popular vai ser não apenas eleger alguém, isso é muito importante, mas se a gente conseguir, direto ou indiretamente, levar à frente políticas que garantam dignidade para quem trabalha. É uma vergonha, é inaceitável o grau de precarização que o trabalho está chegando. É inaceitável o grau de exploração que, por exemplo, os trabalhadores de guias de turismo estão submetidos. Eles trabalham, eles assumem todos os riscos na sua atividade e muitas vezes não são reconhecidos pelo poder público. Muitas vezes não. Seguramente, eu digo que quase sempre não são reconhecidos pelo poder público com a importância que eles têm para a nossa cidade. Porque é ele que vai dialogar com o turista, é ele que vai falar para o turista algo que está muito acima do cartão postal. Enquanto isso, a gente vê propagandas do Brasil sendo veiculadas no exterior, falando daquele velho binômio, né? Sol e biquíni com mulheres seminuas. Não é isso que queremos para o nosso país, não é isso que queremos para o turismo, não é isso que nós queremos mostrar enquanto sociedade. Mas eu já falei demais. Obrigado pela oportunidade de escutar a todos vocês. Espero ter contribuído para o debate. E no dia 15 de novembro, não se esqueça, vote 80-800, Raul Bittencourt para vereador. Muito obrigado a todos. Raul, a gente, como o Everaldo falou logo no começo, a gente no dia 10, não é, Everaldo? Vai estar retomando com os candidatos que aqui se apresentaram e sinta-se convidado para engrandecer. Nós sabemos que votamos em um, mas alguns vão entrar. Espero que você faça parte desse grupo. E também gostaria que você, ao entrar, enquanto estiver na situação de vereador, que você venha conversar, como você falou, com o porteiro do hotel, com o guia, com o motorista, com a classe, mas que não seja no final, que seja no começo. Que você, eu sei que nem tudo pode ser como nós gostaríamos, mas que você dê os seus olhos, ouvido e coração para que a nossa classe possa melhorar o capital, melhorar a captação de renda e de cultura no nosso município, quiçá estado e federal, né? Nós da Liguia não somos só aqui no município, nós somos os guias
que são de associados de coração, como tem outras liguias fora daqui, para poder fazer o nosso trabalho ser reconhecido. É difícil, a nossa cultura não é de que um guia vai engrandecer, o guia só é aquele que vai tirar algum dinheiro. E quando ele tem um guiamento, que aqueles todos estão se especializando, o Everaldo falou sobre esse guiamento domingo, a gente está aqui para mostrar o quanto nós podemos engrandecer. Aquele livro que você faltou, aquela aula que você fechou os olhos, a gente está aqui correlacionando com a realidade de hoje, que se você não percebe, você comete os mesmos erros, né? Cíclico, como alguns dizem. No domingo, o Everaldo já comentou, eu vou reforçar, nós da Liguia fizemos um trabalho de qualificar, de cada um trazer um pouco do seu conhecimento e contribuir para os guias que quiserem, indiferentes. Começamos com 3, tomara que isso cresça rapidamente para outros, mas a gente tem todo domingo o tour colaborativo. Não sei se você já passou por lá, se não, seja bem-vindo para conhecer. São 3 roteiros que saem às 10 horas da manhã, vai ser um prazer. Chega assim, na cara e coragem, você vai ser feliz, porque tem pessoas com muito sangue nos olhos para poder compartilhar aquilo que estudou. E tem os nossos colegas, né? Como nós chamamos de barraqueiros, as carinhosamente, as que estão lá vendendo, buscando uma alternativa. Everaldo, Liguia, obrigado pelo convite, por eu estar aqui. Cristian, obrigada aqui pela parceria. Raul, espero te ver de mão dadas, né? A gente não deixa ninguém para trás, isso é um ditado que a gente leva. Isso aí. Então, que você também coloque embaixo do braço o tema turismo, economia e cultura para a gente poder estar junto. Na próxima semana, na terça-feira, não sei se você conhece ela, se tem alguma afinidade, a Mônica Rabelo vai estar conosco aqui. Então, gente, tem muita atividade para ser feita com a Liguia. E se você tem mais coisa para engrandecer, tá aí Everaldo, tá aí Cristian, tá aí o executivo, aguardando pelo associado, guia de turismo, trazer as suas ideias para nós juntos podermos cobrar dos nossos políticos também. Boa sorte, Raul, que tenha tudo de melhor, porque, acredite, nós vamos estar na sua cola, esquerda, direita, centro, alto, baixo, o negócio é melhorar para todos, certo? Muito obrigado, fico aqui o meu respeito a todos e até breve. Boa sorte, Raul. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. E obrigado a todos.